Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Pixel Lex, Criminologia. Hoje vamos voltar ao início do século XX e entender como um grupo de pesquisadores revolucionou o estudo do crime e da sociedade. Já percebeu como algumas partes da cidade parecem mais seguras, enquanto outras enfrentam desafios como a violência e a marginalização? O problema está nas pessoas ou no ambiente social em que elas vivem? Foi justamente essa pergunta que levou à criação da Escola de Sociologia de Chicago, uma das correntes mais influentes da sociologia e da criminologia moderna. No final do século XIX, Chicago crescia rapidamente, recebendo imigrantes, expandindo suas fábricas e acumulando desigualdades. Qual foi o resultado? A superlotação dos bairros pobres, a falta de estrutura urbana, o aumento da criminalidade e dos conflitos sociais. Sociólogos como Robert Park, Ernest Burgess, Clifford Saw e Henry Mackay perceberam que a criminalidade não era um problema individual, mas sim um reflexo das condições sociais e urbanas. Assim nasceu a teoria da desorganização social. Para Saul e Mackay, o crime não ocorre aleatoriamente, mas se concentra em certas áreas da cidade. Eles identificaram 3 fatores principais que aumentam a criminalidade: a rotatividade populacional, que impede a criação de laços comunitários; a falta de coesão social, onde há pouca interação entre os vizinhos e menos controle social informal; a pobreza e a desigualdade, que dificultam o acesso e a oportunidade de serviços básicos. Essa teoria ficou conhecida como um modelo concêntrico, proposto por Ernest Burgess. Ele dividiu a cidade em anéis: no centro, a área comercial; ao redor, a zona de transição, marcada por moradias precárias e alta criminalidade; e a mais afastada, as zonas residenciais e suburbanas. Se você já jogou SimCity, consegue ver bem do que eu estou falando. As zonas de transição tinham altos índices de criminalidade, pois era o espaço instável e sem coesão social e com forte desigualdade econômica. Agora, vamos aplicar essa teoria ao Brasil. As favelas e as periferias urbanas compartilham de características semelhantes à zona de transição: ocupação irregular, alta mobilidade populacional, ausência de serviços públicos em um Estado que muitas vezes só aparece na forma repressiva. Mas será que essa teoria explica tudo? A teoria da desorganização social foi revolucionária à sua época, mas tem limites. Ela ignora, por exemplo, o crime organizado e os crimes de colarinho branco, que ocorrem em ambientes altamente estruturados. Além disso, quem que define o que é desorganização? Será que a teoria não reforça a ideia de que certos territórios são naturalmente perigosos, enquanto outros são seguros? Será que a desordem não é apenas a ordem que nós não queremos? Isso leva a outra questão. Será que o problema da criminalidade está na ausência do Estado ou na forma como o Estado atua nesses territórios? Afinal, o Estado está presente nas favelas e nas periferias, mas muitas vezes ele não chega com serviços públicos, escola ou infraestrutura. Chega com tanques, com forças repressivas. A criminalidade é uma consequência do espaço urbano, mas também é uma questão política. E se o crime é uma consequência do espaço urbano, o que podemos fazer para tornar as cidades mais seguras? Investir em políticas públicas, sociais, criar redes de apoio comunitário, parques, escolas, ou vamos continuar apostando apenas na repressão e na Pax Romana? A Escola de Chicago mostrou que o criminoso não é nato, não é biológico, mas resulta de uma dinâmica do ambiente social em que ele vive. Mas será que estamos construindo cidades que favorecem a coesão social ou aprofundam ainda mais as desigualdades?
O Pixel Lex te convida a refletir. O espaço urbano em que você vive contribui para a segurança e oportunidades ou reforça um ciclo de exclusão e violência? Na descrição há algumas indicações de leitura. Nos vemos no próximo episódio.